Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 31 em diante, até o versículo 38. Amém? Fala assim: Então, ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: Cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que palavra é essa? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Amém? A gente lê um pouquinho a mais aí. Amém. Pois é, irmãos. Hoje eu estava lendo esse texto e aí eu fiquei imaginando a situação. Vocês costumam fazer isso? Ler um texto e ficar se colocando ali naquela situação? Eu fiquei imaginando se eu estivesse ali assistindo aquela situação. A gente está acostumado a ver as pessoas dando ordens, né? Ou dando ordem, ou orando, né? E aí a gente fala em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus sai, liberta, né? E aí eu estava pensando assim, que coisa interessante, porque o próprio Senhor Jesus, ele só mandava sair, já era ele próprio, né? Sai, fica quieto, vai embora, seja curado, né? Então, eu fiquei imaginando isso, eu falei assim, que coisa interessante, né? Porque a gente se condiciona tanto a essa situação de ter que falar que é em nome de Jesus, e é em nome dele mesmo, né? Que as coisas acontecem, não é no nosso nome, né? Mas eu fiquei imaginando isso. Jesus ali na sinagoga, e o demônio se manifestando naquele homem, o demônio querendo colocar Jesus numa situação difícil, porque às vezes as pessoas leem esse texto e não entendem, né? Já teve pessoas que falaram assim: mas pastora, o que o demônio estava falando aqui não era verdade? Jesus não é o Santo de Deus, não é realmente, né, o Filho de Deus e tudo mais? É, claro que é. Mas a intenção do demônio aqui era criar um mal-estar, um problema para Jesus, né? Fazer com que as pessoas se voltassem contra ele, porque se ele assumisse publicamente nesse momento aqui que ele era o Santo de Deus, o Filho de Deus, as pessoas iam querer apedrejá-los, iam tê-lo como um blasfemador. Então, a intenção do diabo aqui, do demônio, era
criar problemas para Jesus, né? Por isso que Jesus mandou ele se calar. Mas é muito bacana a gente pensar que o próprio Senhor Jesus estava ali e falava: fica quieto, sai dele, né? Ou seja curado, ou febre, vai embora, né? Que é tão... A gente vai orar por alguém, você já põe a mão e fala: em nome de Jesus. Mas a gente está acostumado a agir dessa maneira. E ele é a própria vida, ele é o Filho de Deus, então ele simplesmente dava a ordem, né? Coisa maravilhosa, né? E logo depois de pensar nisso, eu comecei a pensar assim, e isso se ligou com uma outra coisa que eu andei falando lá no retiro de casais, né? E que, qual é então o caminho, se o Senhor Jesus, quando ele atuou aqui no ministério dele, durante os quase em torno de 3 anos, muitos milagres, maravilhas, libertações aconteciam, né? Então qual é esse caminho para que os milagres aconteçam? Porque ele disse que através de nós, milagres e maravilhas iam acontecer também. Amém? Eu creio nisso, porque ele disse assim, né? Mas qual é esse caminho? Porque sempre, por onde o Senhor Jesus passava, aconteciam curas, aconteciam milagres, aconteciam libertações, pessoas eram salvas, as coisas mudavam ao redor dele. Pessoas mudavam ao redor dele, né? Qual é esse caminho, né? Aí, pensando nisso, eu me lembrei do que eu falei para os casais lá no domingo de manhã. Os casais devem se lembrar, né? Que quando nós nos apegamos à palavra de Deus, quando nós começamos a entender, agora eu vou usar num outro contexto, né? Que a nossa vida é uma vida espiritual, então a gente vai trazer um princípio espiritual para o mundo natural. Lembram disso que eu falei? Eu usei esse princípio aplicado para o casamento, mas nós podemos aplicar isso para as nossas vidas. Em qualquer momento do seu dia, em qualquer condição que você esteja, né? Casado, solteiro, viúvo, ou o que seja, né? Você pode trazer esse princípio para a sua vida, para a sua vida. E o que o Senhor Jesus vivia, o caminho, né, que ele vivia, que era esse caminho de o poder do Senhor, de Deus, agindo continuamente sobre a vida dele, ele estava continuamente trazendo do mundo espiritual para o mundo natural. Milagres, curas, elas não vêm assim do nada, não é mágica que acontece. A gente não lida com mágica. O cristão não é mágico, né? Nem mago, né? Muito pior, né? O cristão, ele é uma pessoa que está ligada em Deus, ele tem uma vida espiritual e, portanto, por ter essa ligação com Deus, ele traz também do mundo espiritual para o mundo natural. Nós precisamos entender isso. O mundo ocidental está ficando cada vez mais materialista. Se você pensar no seu dia a dia, o quanto você pensa no mundo material, nas suas tarefas, né, que você precisa realizar durante o seu dia, né? É muito maior, muito mais tempo gasto com isso do que com a sua ligação, com a sua conexão com Deus. Não é verdade? E isso porque nós somos cristãos. Nós temos uma vida espiritual. Agora imagina quem não é. Aí o pensamento é só natural mesmo, né? Só material mesmo. Agora, quanto mais nós nos ligamos em Deus, nós entendemos que nós temos uma vida espiritual,
que nós temos a graça de Deus, o poder de Deus, o canal aberto para que as coisas espirituais aconteçam e venham se materializar e acontecer aqui na nossa vida natural, mais a gente vai dando abertura, mais a gente vai entrando no mundo espiritual, mais as coisas vão acontecer. Entendem, irmãos? Mas vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Porque olha, quanto mais nós focarmos a nossa vida, a nossa atenção, o nosso ser, né, na nossa vida espiritual ou em Deus, mais nós vamos receber dele mesmo o poder para viver a vida que ele promete. Amém? Mais a gente vai trazer as coisas do mundo espiritual para o mundo natural. Isso é um segredo maravilhoso que nós precisamos viver e aplicar nas nossas vidas. Quando Jesus disse, né, permanecei em mim, eu sou a videira, pastor Anderson outro dia pregou sobre isso, né? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se vocês permanecerem em mim, né, aí as coisas acontecem. Se eu fico com os meus olhos fixos no Senhor, como no sonho lá do pastor Roberto, se eu fico ligada nele, com atenção nele, ele começa a ser quem vai me guiar, ele começa a ser quem vai ditar e vai me orientar. Eu começo a ter essa ligação com ele e ele começa a agir e atuar através de mim, né? Nem quando a gente vai orar por alguém é curado, não sou eu que tenho o poder para curar, é tudo dele. Amém? Nós sabemos essas coisas, mas o que será que acontece que a gente não consegue viver? Acontece que nós saímos da igreja e a gente como que fecha um departamento na nossa vida, lá fora é outra história. Não é assim, irmãos. Eu tenho que ser cristã aqui dentro, eu tenho que ser cristã ali fora. A mesma fé que eu tenho aqui, quando eu falo para vocês, eu tenho que ter ali fora, conversando com qualquer pessoa. Da mesma maneira como eu estou ligada em Deus aqui, eu tenho que estar ligada em Deus na minha casa, na rua, na universidade ou em qualquer lugar que eu for. Eu não posso perder o Senhor de vista na minha vida. Amém? Porque quando isso acontece, ele está sempre, os meus olhos estão sempre nele, a minha atenção está sempre ligada nele, ele começa a fluir, a enviar, como é que eu posso falar isso, gente? O Espírito dele habita em mim, habita em você, então existe essa conexão, existe esse caminho, né, por onde ele vai estar nos usando. E é através disso que o agir dele, o operar dele, o poder, a graça, a palavra dele também começa a fluir nas nossas vidas. Amém? Então, nós precisamos estar muito apegados à palavra de Deus. Amém? Se você não lê a Bíblia todos os dias, comece a ler. É impressionante como os crentes têm dificuldade de ler a Bíblia todos os dias. É impressionante. A gente tem tempo para fazer qualquer coisa, mas a gente não tem tempo para ler a Bíblia. A gente tem tempo para trabalhar, a gente tem tempo para, limpar a casa, a gente tem tempo para cuidar de filhos, a gente tem tempo para fazer compra, a gente tem tempo para tudo quanto é coisa, mas a gente não tem tempo para ler a Bíblia. Isso é um problema. É um sinal vermelho acendendo. Por que eu estou falando isso agora? Porque quando eu me empenho em ler a palavra de Deus, desse ponto de vista que eu estou falando para vocês,
não é simplesmente para eu ler por ler. Eu não vou estar lendo a palavra de Deus, a Bíblia, como uma revista, como um livro qualquer. Não, eu estou lendo a palavra de Deus para eu me ligar ainda mais nele, para eu me ligar ainda mais na videira, para que ele esteja revelando a vontade dele para mim. E aí, essa conexão, né, começa a fluir, porque o Espírito Santo que habita em mim e percorre aí as páginas da Bíblia, vai estar me ajudando, né, a cumprir a vontade do Pai. Se eu cumpro a vontade do Pai, eu obedeço ao Pai. Se eu obedeço ao Pai, o canal abriu. Aí o Espírito Santo começa a agir através de mim, o poder dele começa a agir através de mim e as coisas acontecem. Amém, irmãos? Então, eu espero o dia, né? Eu espero mesmo o dia, né? Que assim como o Senhor Jesus estava na sinagoga e apareceu um endemoniado lá, né? Faz tempo que não aparece aqui na igreja. Não que os irmãos vão estar endemoniados, não é isso, né? Misericórdia. Mas faz tempo que não aparece um endemoniado aí, né? Para a gente pôr ele para correr. O demônio, né, gente? Não a pessoa, tá certo? Né? Né? Mas eu desejo ver, né? Libertação, cura de todas as pessoas, instantaneamente, sabe? Instantaneamente, esse é o meu desejo. Eu estou falando assim para o Senhor: Senhor, aquela história que a gente ora pela pessoa e a pessoa na hora não é curada, depois a gente fala assim, não, mas vai para casa que o Senhor vai agir. Misericórdia, tem que ser curado na hora. O Senhor Jesus, né? Teve vezes que ele mandou o cego ir lá lavar o olho, mas a maioria eram curados na hora, né? Os milagres aconteciam na hora, mas é porque o canal estava aberto, ele agradava, ele obedecia o Pai, ele estava sempre diante do Pai, seguindo a vontade do Pai. Então, esse canal espiritual estava aberto. E ele trazia do mundo espiritual para o mundo natural. A gente precisa viver isso, irmãos. Amém? Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Então, onde você está, se você quiser estar sentado, em pé, do jeito que você quiser, fecha os seus olhos e pensa nisso que eu estou falando. Pensa nesse exemplo do Senhor Jesus. Pensa o quanto você está com os seus olhos fixos nele e que você, se precisa de mais, se você tem distraído, né, se distraído com tantas outras coisas, mas nós precisamos andar nessa terra como peregrinos, né, como forasteiros, tá certo? O que nós muitas vezes gastamos tanto tempo do nosso dia, da nossa vida, conquistando coisas, nos preocupando, quando o que nós precisamos mais fazer é realmente fixar os nossos olhos nele e obedecê-lo. Amém? Santo Deus, eu quero te pedir nesta noite que o Senhor esteja trazendo a revelação, Senhor, do que eu tenho falado aqui para os teus filhos, Senhor Deus. E que muitos aqui, Senhor, comecem a ter prazer na leitura da Bíblia, Senhor. Olhando a Bíblia não como um livro antigo, Senhor, ou um livro difícil, mas onde a tua palavra e a tua vontade é revelada, onde a tua pessoa, meu Deus, é revelada para nós. Cria, Senhor, este desejo pelo teu Santo Espírito que habita nos teus filhos aqui. Cria este desejo, Senhor. Que eles comecem a se apegar à tua palavra, que eles comecem a se apegar ao Senhor. E Deus, que os olhos deles estejam
fixos, desejosos do Senhor, da tua pessoa, do teu agir, Senhor. E que isso, Senhor, exista aqui enquanto estamos no culto te adorando, mas exista também em casa, exista no trabalho, exista enquanto nós estamos andando pela rua, Senhor. Em nome de Jesus, cria dentro de nós este desejo, Senhor. Cria dentro de nós, Senhor Deus, esta capacidade. Abre, Senhor Deus, os céus sobre nós, Senhor. Que exista comunicação real, Senhor, entre nós e o teu Espírito, Senhor, e a tua pessoa, Senhor Jesus, para que nós possamos ouvir do Senhor e falar contigo, Deus. Em nome de Jesus, que haja esta conexão forte, Senhor Deus, sem interferências, sem perturbações, Senhor, e que a gente aprenda essa dependência no Senhor. Conforme nós dependemos do Senhor, o Senhor se manifesta cada vez mais e nos usa cada vez mais, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor traga esta revelação para o coração dos teus filhos, Senhor, e que haja crescimento espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém.